Vibe Mundial FM. Boa tarde, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui iniciando o nosso programa Magia Real, aqui pela Rádio Mundial FM, onde a gente foi muito bem recebido e está aqui iniciando esse programa. Sempre com a nossa perspectiva de procurar tirar a magia, né, dessa situação não tão positiva como ela tem sido passada ultimamente, e sempre dentro do nosso mantra, que é alterar a realidade da sua vida com magia. Essa é a perspectiva que a gente passa, é o que a gente trabalha dia a dia, tentando colocar a magia dentro desse eixo e dentro desse entendimento das pessoas, né? Que é uma prática tão boa e legítima como qualquer outra prática. Na verdade, a grande prática, como a gente entende, é um ativismo de vida, né? É o que a gente procura fazer. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Ari Barbosa, sou mago e mentor lá da Escola de Magia e da Egrégora de Magia. E hoje nós estamos iniciando esse nosso programa aqui no dia 7/7, especificamente porque hoje é o dia do mago, hoje é o dia onde nós decidimos homenagear aqui o Dia do Mago. Foi uma iniciativa lá do Colégio Tradição de Magia Divina. Aqui meu grande abraço para a Miriam lá do colégio. E foi a data que o nosso saudoso Rubens Saraceni inaugurou lá, fundou o Colégio Tradição de Magia Divina, que já tem iniciado aí tantos milhares de pessoas aqui, mundo afora, né? Até extrapola do Brasil a quantidade de pessoas que já foram formadas lá. Eu mesmo já formei algumas centenas de pessoas e nós achamos apropriado iniciar esse nosso programa hoje fazendo essa homenagem, né, a essa figura tão saudosa e, no meu entendimento, talvez o maior mago que eu tive o prazer de conhecer aqui nessa minha existência, que foi o Rubens Saraceni. Ainda que ele tenha toda a jornada dele enquanto sacerdote de Umbanda, como ele sempre se posicionou, a nossa visão particular, a minha visão particular que tem dele, é sem dúvida nenhuma de ser a maior expressão da magia que nós tivemos aqui nos últimos anos dessa década. Evidentemente, a gente tem vários e vários outros colegas que têm trabalhado e perseverado dia a dia nesse caminho tão tortuoso, né, que é trabalhar com a magia, estabelecer magia como uma prática positiva e, independente de qualquer outra escola, de qualquer outra iniciativa, de qualquer outro caminho aí de desenvolvimento, nós trabalhamos aqui nesse nosso programa do Falando com Magia, do Magia Real. Me perdoem que eu estou confundindo os programas. Hoje à noite, eu já aproveitar nós vamos estar inaugurando um novo programa também, que é o Falando com Magia, pelo canal do YouTube. No final do programa eu vou passar os dados para vocês, mas hoje é um dia de muita atividade dentro da nossa egrégora, dentro da egrégora do Colégio de Magia também, porque todos estão aqui procurando prestigiar o que é essa nossa magia. Muito bem, com esses agradecimentos aí iniciais, a gente vai começando aqui o nosso programa, onde a ideia é passar para vocês um pouco dessa perspectiva do que é que a gente entende como magia, para desmistificar esse termo e essa prática e passar a colocar aí as pessoas com um olhar muito maior, né, colocar um spotlight, como os americanos chamam, em cima desse assunto, em cima dessa seara de trabalho. A nossa perspectiva toda do que a gente trabalha é dar um ressignificado para essa magia ao tempo que nós vivemos hoje, tirar ela desse aspecto místico, apesar que eu acho que nunca vai deixar o aspecto místico, né? Mas tirar ela lá do período medieval, trazer ela para essa nova realidade, essa pretensa pandemia que nós estamos vivendo hoje, onde todos, de uma maneira ou de outra, estão tendo imensos desafios para viver e uma boa quantidade de pessoas tendo o que a gente chama de uma realidade desinteressante. Basicamente é isso. A maioria das pessoas, eu diria a maioria esmagadora das pessoas, acorda e trabalha e vive todo dia dentro do que a gente chama de uma realidade desinteressante. Por vários motivos, porque não tem um apoio emocional, porque não tem apoio afetivo, porque não tem apoio financeiro, porque estão com problemas de saúde, porque estão com problemas de relacionamento, estão com problemas sociais. Enfim, por uma série de motivos, ela não consegue sair desse oito que ela vive, né,
infinito, desse looping que não acaba mais, de ter uma realidade desinteressante por vários motivos. E aqui é a pessoa que faz essa avaliação, né? Não é nem a gente que está fazendo juízo de valor disso, cada um entende a sua vida da melhor maneira possível, mas é um fato isso, né? A maioria das pessoas não consegue sair do que nós chamamos de uma realidade desinteressante. Então, em última instância, a ideia por trás da magia é essa, é levar para as pessoas que ela consiga construir de forma pontual pedaços da sua vida de uma forma mais interessante. Sair dessa perspectiva de que tudo é ruim, de que tudo é difícil, de que eu não consigo fazer as coisas acontecerem e trazer uma forma de alterar isso. Magia não é terapia, magia não é técnica, magia não se arvora a brigar, a discutir, a disputar espaço da terapia convencional. Eu gosto muito de lembrar isso para os meus alunos, porque, de fato, ela não faz nada disso, ela auxilia tudo isso. O que nós fazemos é encontrar os elementos, os vetores para que o médico possa fazer o melhor trabalho que ele venha a fazer, que a pessoa possa ter os relacionamentos, apareça para as pessoas corretas, alterar vibratoriamente o caminho onde ela está, para fazer com que esse horizonte de possibilidades que estava desinteressante, que estava negativo na vida dela, passe a ter um outro rumo. Basicamente, a magia, o que ela faz é isso. É evidente que isso é uma perspectiva nossa aqui do colégio, outros irmãos dão outro viés para o que é o entendimento de perspectiva, mas na nossa avaliação, com todos os anos que a gente trabalha dentro dessa seara, a gente entende isso, que a magia ela não passa disso, é um conceito de ativar determinados procedimentos que, através da própria determinação do indivíduo, tem a capacidade de alterar a realidade dele. Ou seja, a realidade está desinteressante, você vai fazer um determinado ato mágico que vai fazer com que a sua realidade passe a ser interessante. Em todos os aspectos, não, sempre um aspecto pontual. A magia tem que ser objetiva, tem que ser concreta, tem que ter direcionamento. Então, você tem uma determinada situação que está vendo na sua vida e, sim, é possível, sim, você alterar essa realidade, porque o que nós chamamos de destino, ele não é sólido, ele não é rígido, ele não é absolutamente determinístico, né, como a maioria das pessoas passam a achar. Ele é plástico, ele é fluido, o dia de amanhã vai depender muito de uma série de fatores e conforme o que você vier a colocar, a sua vida vai tomar um determinado encaminhamento. Mas as coisas podem sim ser ajustadas, você pode sim tirar a sua realidade desinteressante e levar para um vetor de possibilidades interessantes. Portanto, tirar do gueto a nossa magia, dar um ressignificado disso, expandir o uso do ato mágico para todas as pessoas, é a finalidade maior do nosso trabalho na Escola de Magia, na Egrégora de Magia. Portanto, a magia ela tem um aspecto de redenção do ser humano e do próprio meio, alterar essa perspectiva de coisas da nossa realidade. A maioria das pessoas já perceberam isso, que a realidade, por vários motivos, ela não é exatamente o melhor lugar do mundo. Nós temos o mundo como um lugar muito discutível sobre se aqui é uma situação realmente positiva para as pessoas ou não. A maioria das pessoas não é. Elas vivem em um estado desinteressante de viver. Essa realidade, nós vamos abordar isso aqui em profundidade em outros programas, mas é uma realidade confusa, é uma realidade complexa, utilizando aqui alguns linguajares que nós utilizamos em revelação cósmica dentro da nossa egrégora, estamos falando especificamente de uma realidade que precisa ser profundamente alterada, por vários motivos. Isso não tem a ver necessariamente com a realidade material, não, tá? A realidade da vida, a realidade concreta que a gente vive, tem a ver com a realidade espiritual, tem a ver com uma série de paralelas existenciais, dos quais todas elas, em menor ou em maior grau, estão passíveis de um certo destrambelho existencial. Os magos, basicamente, são as pessoas mais aptas a alterarem essa realidade que existe. O mago ele não é uma pessoa altamente esclarecida, iluminada, nada disso. Somos pessoas normais do dia a dia, com todos os defeitos das outras pessoas, mas que sim, chegamos em determinadas conclusões. A primeira delas é que sim, essa realidade precisa ser alterada. Segunda, sim, eu posso estar trabalhando com isso e tenho condições de alterar isso. E terceiro, se vai alterar ou não vai alterar, independe da nossa vontade, porque a nossa vontade sempre vai ser de que isso se modifique, de que isso se altere.
trabalho do mago, portanto, ele poderia ser encarado como de um jardineiro. Você vai andando pela sua vida, vai encontrando determinadas situações, vai alterando isso, vai dando um colorido, vai podando uma flor, vai regando uma árvore, e na linha do tempo a natureza vai fazendo o que ela tem que fazer, mas corrigindo os excessos, compreendem? Tirando esse aspecto um tanto quanto desordenado, que a própria natureza da natureza faz com que aconteça de forma desordenada. Eu gosto muito desse exemplo do jardineiro, porque, na minha avaliação, todo mago que trabalha com essa perspectiva, ele faz o trabalho dele sem fazer o tal do juízo de valor, sem corromper a natureza das coisas, sem degradar a vontade e os desejos dos indivíduos, apenas fazendo o seu melhor do que ele entende que seja o melhor para organizar a existência, na verdade. O nosso trabalho, portanto, ele é um trabalho que demanda, sem dúvida nenhuma, uma certa capacitação, certo envolvimento aqui, eu diria até um tanto quanto transcendental, espiritual, como as pessoas gostam de chamar, mas ele é bastante estruturado, o trabalho de um mago. Ele não é alguma coisa messiânica, não é alguma coisa missionária, não é alguma coisa tão deslumbrante como as pessoas acham, não. Existe métrica, sim, para o nosso trabalho, existe algumas etapas do que a gente faz, você pode fazer isso desde a forma mais simples possível, apenas com o que você traz em você mesmo, até a taumaturgia, que são os vínculos com outras consciências, mas de forma geral, o nosso trabalho ele se divide em 7 fases. O primeiro deles é ouvir e analisar a situação como ela está. A minha, de uma outra pessoa, de uma determinada situação, eu avalio, aqui eu analiso e entendo que aquilo pode ser corrigido, entendo que aquilo pode ser melhorado, entendo que aquilo pode ser mais interessante para se viver, como eu prefiro chamar. O segundo passo é quando nós idealizamos, imaginamos como é que seria essa nova realidade, como é que aquilo deveria ser feito e começamos a botar nossa cachola para pensar sobre essas coisas. Terceiro ponto, nós projetamos, executamos efetivamente isso, seja através do espaço mágico, seja através de determinadas verbalizações, seja através de determinadas mentalizações. Há muita magia mental que a gente faz, às vezes, sem a necessidade de elementos, mas basicamente esses são os processos que a gente vem seguindo. Na sequência, nós invocamos ou evocamos, depende muito do contexto do ato mágico que você está fazendo, para que determinados poderes venham a se manifestar e, de fato, passem a ajudar as pessoas ou a situação daquilo que você está querendo que se modifique, daquilo que você está querendo que aquele horizonte de possibilidades passe da situação A para a situação B. Vibe